Fique à vontade, louvado seja o nome do Senhor. Tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar aos nossos corações, amém? Abre a tua Bíblia comigo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. Aproveitar já também, passar para você a nossa agenda. Hoje nós estamos iniciando um final de semana de muita celebração, de muita festa, onde o nome do Senhor será glorificado neste local, onde nós vamos dar o pontapé inicial, o start, para aquilo que Deus vai fazer nesse ministério e através desse ministério. Então hoje, quinta-feira, estamos no nosso culto normal, mas amanhã, sexta-feira, o primeiro culto de inauguração, a inauguração oficial dessa igreja com o pastor Miqueias, um homem de Deus, um profeta do Senhor que estará amanhã junto conosco. No sábado, o bispo Flori estará aqui também, a ordenação pastoral, e haverá também no sábado, e no domingo, o nosso encerramento com o pastor Josué Gomes. Então toda a igreja está mais do que convidada para estar presente nessa grande festa. Tem alguém aqui que está nos visitando hoje pela primeira vez? Primeira vez? Muita gente hoje nos visitando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, prazer enorme poder estar recebendo todos vocês aqui. Pessoal que está visitando, por favor, levante a mão, fique com a mão levantada, que os nossos obreiros vão passar aí do seu lado, vão lhe dar uma fichinha para você cadastrar, e essa ficha, você preenche o seu nome, e nós vamos colocar o seu nome junto, no momento da oração da igreja, para que você esteja debaixo da cobertura espiritual desse ministério, recebendo as bênçãos que Deus tem preparado para esta obra. Se Deus vai fazer algo extraordinário nessa obra, Ele vai começar através da tua vida em nome de Jesus, amém? Se você for abençoado, esse ministério será abençoado. Esta é a lógica de Deus. Deus quer te abençoar, transformar a tua história, trazer sobre a sua vida ricas bênçãos, e isto faz com que o ministério de verdade seja próspero, porque o ministério, a igreja do Senhor Jesus Cristo, somos nós. Nós somos templo e santuário do Espírito Santo de Deus. Então quando o Senhor te abençoa, a igreja do Senhor Jesus Cristo está sendo abençoada, amém? 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 2. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Agora já temos data show, mas eles ainda estão um pouco perdidos, né? É isso aí? Muito bem. Essa versão é um pouco diferente da minha. Eu pedi já que as pessoas que eles trouxessem a versão nova. Eu acho que amanhã eles vão estar aí com a versão que eu costumo usar. Então algumas palavras podem mudar, mas o contexto é o mesmo, certo? Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações, lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Amém? Vamos orar a Deus. Querido Espírito Santo, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos mais uma vez na tua casa, congregados como igreja do Senhor Jesus Cristo, Pai. Querido Espírito Santo, nós estamos te adorando e glorificando o teu nome neste local. E sabemos, Senhor, que o Senhor tem uma palavra para nós, porque não há culto sem que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações.
Portanto, querido Espírito Santo, chegando o momento da palavra, eu te peço, Senhor, ousadia e sabedoria, Pai, para ministrar para a igreja aquilo que o Senhor colocou em meu coração, a palavra que não é minha, a palavra que é do teu Espírito Santo, a palavra que é semente, e para que ela possa dar frutos, ela precisa encontrar uma boa terra, uma terra arada, uma terra fértil, uma terra preparada para receber o poder da tua palavra, e esta terra, Senhor, chama-se o coração da tua igreja. Que esta palavra entre no coração da tua igreja, e que todos nós, Senhor, saiamos daqui edificados pelo poder curador, transformador e de restituição da tua palavra, em nome de Jesus é a nossa oração, e a igreja diz amém. Amém? Meu irmão, essa palavra Deus colocou no meu coração ontem à noite, quando eu cheguei em casa depois do trabalho, me deitei na cama, comecei a meditar na palavra do Senhor. E enquanto eu meditava, o Senhor me levou a esse texto de Tessalonicenses. Paulo escreve 2 cartas aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda carta. E quando eu comecei a ler esse texto, já logo na primeira carta, nos primeiros versículos, eu comecei a estudar a história da cidade de Tessalônica. Essa cidade é uma cidade que existe até hoje. É uma cidade maravilhosa, é uma cidade que faz parte do país da Grécia. Ela pertence à Grécia. É uma cidade que é banhada pelo mar Egeu, que é uma bacia do mar Mediterrâneo. Eu comecei a estudar essa cidade e comecei a observar que ela tem muitas características parecidas com a cidade onde nós moramos. O povo vive uma cultura e uma economia e um estilo de vida parecido com o estilo de vida que nós vivemos aqui em Itajaí. E isso não vem de hoje. Isto vem desde a época de Paulo. A cidade de Tessalônica é uma cidade portuária. É uma cidade que tem a sua economia baseada no porto daquela cidade, no comércio exterior, na produção toda que se dá, que é derivada através da economia portuária, como a nossa cidade de Itajaí também é. Se você for observar, se você for estudar sobre a história de Tessalônica, sobre a cidade de hoje ou na época de Paulo, você vai ver muitas edificações preservadas da época de Paulo, e também a modernidade que chegou hoje, como está em todo o mundo. Mas o grande diferencial da cidade de Tessalônica não é propriamente as edificações, as construções, mas as belezas naturais, que não mudaram nada daquela época para cá. Ela é uma cidade, como eu te falei, banhada pelo mar Egeu, uma cidade cravada, que tem muitas montanhas, uma cidade maravilhosa, uma cidade que na época de Paulo, o porto de Tessalônica era a porta de entrada para os produtos que iam para a Macedônia, como também era a porta de saída para os produtos que eram comercializados no exterior. Essa atividade que nós vivemos aqui em Itajaí, que a cidade de Itajaí tem a sua economia fundamentada, não vem de hoje, vem de muito tempo. Já começou lá com Salomão, quando ele teve a ideia de começar a instituir esses comércios entre países, através de navios mercantes. Então, Tessalônica é uma cidade que vive e vivia naquela época uma condição muito parecida com a nossa. Um povo provavelmente hospitaleiro, um povo provavelmente bem hospitaleiro mesmo, essa é a palavra, porque quem vive na região litorânea é um povo assim, né? Quem vive na região, as pessoas costumam dizer, quem mora aqui diz que nós moramos onde as pessoas vêm passar as férias, porque somos abençoados por Deus pela natureza, pelo mar, por tudo que o nosso Senhor nos promoveu. E isso não está relacionado simplesmente às belezas naturais, mas também as pessoas voltam, porque quando chegam aqui são muito bem recebidas, são muito bem recepcionadas. E Paulo aqui está falando exatamente para um povo parecido com o povo com a nossa cultura. Um povo que vivia dessa forma, um povo que tinha a cultura também de pesca, porque quem vive próximo do mar sempre trabalha com a pesca. Itajaí é uma cidade que é o maior porto pesqueiro do Brasil, uma cidade onde Itajaí e Navegantes juntas movimentam a pesca no nosso Brasil de uma maneira muito forte. Paulo aqui está falando para esse povo, e a primeira coisa que Paulo começa a falar para esse povo é sobre a responsabilidade, sobre
o nível de adoração, o nível de pregação, o nível de compromisso que eles tinham com a palavra de Deus. Esse povo vivia, como eu te falei, uma característica muito próxima da nossa, de vida. Porém, eles não tinham algumas facilidades que nós temos. Esse povo não tinha algumas facilidades tecnológicas que nós vivemos hoje. A diferença está aí. Esse povo trabalhava muito, esse povo se esforçava muito, como você se esforça, como você também trabalha. Mas esse povo ainda tinha um agravante, que quando chegava em casa, quando eles chegavam nos seus lares, de repente depois de uma noite, de um dia inteiro trabalhando, chegando uma noite cansados, querendo tomar um banho quente, querendo dar aquela relaxada em casa, não tinham a facilidade que nós temos de ligar o chuveiro e tomar um banho quente, deixar a água cair sobre o pescoço e dar aquela relaxada. Mas não, eles provavelmente tinham que ir nos poços, pegar baldes, trazer para dentro de casa, colocar no fogo, aquecer a água. Provavelmente para um bom banho deveriam pegar vários baldes, isso exigia um esforço. A questão deles provavelmente chegando em casa querendo descansar, mas precisavam, a luz elétrica, por exemplo, não era como a nossa hoje, uma facilidade de você apertar um botão, mas até para você formar luz, você tinha todo um esforço, eles precisavam realizar isso. E aí Paulo, mesmo diante dessa situação, mesmo eles vivendo todas essas adversidades, Paulo diz no versículo 2, ele diz assim, ó, sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações, lembramos continuamente de Deus, diante de nosso Deus e Pai, que vocês têm demonstrado. Demonstrado o quê? Demonstrado a sua fidelidade a Deus, demonstrado o seu compromisso com Deus. E foi justamente por isso que o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração essa palavra, porque eu tenho visto exatamente isto aqui nessa igreja. Eu tenho visto exatamente isso aqui nessa igreja. Tenho visto pessoas que estão se esforçando de maneira sobrenatural para fazer com que tudo dê certo. Mesmo diante de tantos problemas, você provavelmente, para chegar aqui na igreja hoje, você enfrentou adversidades. Você enfrentou tribulações. Não é fácil você vir na igreja, não é fácil você sair da comodidade do seu lar, não é fácil, depois de tanto trabalho, você vir até a igreja, mas mesmo assim as pessoas estão se dedicando, as pessoas estão fazendo acontecer. Tudo isso aqui que tem sido feito, meu irmão, em um mês, mas na verdade isso aqui foi feito em 2 semanas. Tudo isso foi feito porque muitas pessoas estão se esforçando. E todas as orações que nós temos feito, todas as orações da liderança, todas as orações que nós temos feito ao Senhor, nós temos agradecido a Deus pela sua vida, por tudo isso que você tem feito. Nós temos agradecido, nós temos buscado do Senhor, que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor traga sobre a sua vida a prosperidade, que o Senhor traga sobre a sua vida os frutos do Espírito. Ainda hoje a irmã aqui trouxe alimentos para o celeiro do amor. A gente pediu na semana passada que nós vamos ajudar uma instituição, ou várias, dependendo de quanto nós recebermos, mas a nossa intenção é fazer a obra social, porque a igreja precisa fazer isso. Eu vou falar mais sobre isso durante a pregação, mas eu tenho certeza que não é fácil você se doar, mas mesmo assim as pessoas têm se doado, mesmo assim as pessoas têm se entregado, e por isso a obra está acontecendo, por isso Deus vai fazer a obra, por isso nós estamos celebrando este momento, e tantas outras coisas vão acontecer. E aí Paulo aqui, ele faz 3 observações fantásticas, e nessas observações ele nos ensina aquilo que nós precisamos fazer para que nós sejamos abençoados por Deus, para que nós sejamos agraciados pelo Espírito Santo de Deus. 3 observações que ele faz aqui. A primeira que ele fala, no versículo 2 e 3, ele diz: lembrando continuamente diante do nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. E aí a primeira observação que ele faz, ele diz: o trabalho que resulta da fé. O trabalho que resulta da fé. Naquela versão ali diz assim: o trabalho que resulta da fé. Trabalho do amor. Cessar da obra da vossa fé. Trabalho da fé, a mesma coisa. O que quer dizer isso, meu irmão? Fé é expectativa.
A fé é expectativa. Você quando sai de casa, você quando se prepara, um jovem, por exemplo, quando começa a uma profissão, quando começa a estudar, quando começa a se formar profissionalmente, ele faz isso porque ele tem uma expectativa de que um dia ele vai vencer, de que um dia ele vai ter uma profissão, de que um dia ele vai realizar os seus sonhos através da profissão que ele conquistou, através da expectativa. O trabalho é o resultado da fé. Quando você sai de casa e você levanta cedo e você vai trabalhar, você tem essa expectativa de que no final do mês você vai conquistar os seus sonhos, realizar os seus sonhos mediante o fruto do seu esforço, do seu trabalho. Paulo aqui está falando sobre isso. Paulo aqui está nos ensinando que a fé, a expectativa, ela é também aplicada na sua vida social. Ela é também aplicada, ele fala no capítulo 2, eu vou falar mais sobre isso. Ele fala que ela é aplicada também no seu mundo, na sua vida social. Ela é aplicada na sua vida familiar. Ela é aplicada na sua vida profissional. Você aplica a sua expectativa na certeza de que lá na frente você vai vencer, alguma coisa boa vai acontecer, você vai ter frutos do trabalho e do esforço que você está promovendo. Só que aqui no versículo 2 especificamente, Paulo está falando da sua fé espiritual. A fé espiritual. Ele começa falando sobre ela. E a fé espiritual, meu irmão e minha irmã, ela não é diferente da tua fé natural quando você precisa aplicá-la. Porque a palavra do Senhor diz que a fé, ela só tem vida quando ela tem obras. A fé, ela só tem vida quando ela é acompanhada de trabalho. É exatamente assim, e é isso que Paulo está dizendo aqui. A palavra do Senhor diz que a fé é acompanhada de obras. Só que existe uma diferença, meu irmão e minha irmã, entre você aplicar a tua fé no natural e aplicar a tua fé no sobrenatural. A tua fé aplicada no natural, você depende no final das contas, no final de todas as coisas, de homens. E homens nos enganam, homens nos traem, homens nos decepcionam. Agora a tua fé, quando você aplica no mundo espiritual, você tem a certeza de que quem vai te dar a recompensa chama-se Jesus Cristo de Nazaré. É a diferença. A palavra de Deus diz lá em Hebreus: esperem só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, porque aquele que há de vir virá e não tardará. Se você tem aplicado a tua fé no mundo espiritual, se você tem trabalhado para que o mundo espiritual forneça e te abençoe, para que o Senhor esteja com você em todo o tempo, no tempo certo Ele virá e Ele não tardará, é o que diz a palavra do Senhor. E Paulo aqui está falando justamente sobre isso. A fé em Deus também produz trabalho. Repita para o teu irmão, diz para o teu irmão: a fé em Deus também produz trabalho. Eu estava conversando com um amigo meu hoje. Hoje não, foi quarta-feira ou terça-feira. Um amigo que eu tenho já de muitos anos. Um amigo que aceitou Jesus naquela época, lá no final dos anos 80 para os anos 90. Uma massa muito grande foi alcançada pelo poder do Evangelho através daquele movimento chamado os Atletas de Cristo. Alguém lembra aqui dos Atletas de Cristo? Muita gente foi salva naquele momento, naquele movimento que houve, dos Atletas de Cristo. Hoje você vê pessoas que são pastores, são líderes de igreja, são bem realizados profissionalmente em suas vidas, alcançaram o favor de Deus, descobriram o propósito que Deus tinha para a sua vida, através daquele movimento, quando a igreja largou o preconceito, quando a igreja largou a religiosidade, quando a igreja entendeu que aquelas pessoas não eram maconheiros, como o mundo gostava de dizer, dos surfistas de Cristo. Lembra dos surfistas de Cristo? Eram tratados dessa forma, mas as pessoas começaram a sair de dentro das igrejas e foram evangelizá-los, e muita gente foi salva. Eu conheço vários testemunhos de pessoas que foram salvas, porque a palavra do Senhor diz que há diferentes dons, há diferentes ministérios, há diferentes formas de atuar, mas o Espírito de Deus é o mesmo e que atua tudo em todos. Então a gente tem que perder esse preconceito de muitas vezes a gente acha que aquilo que a gente não gosta é pecado. A gente tende a tornar pecado aquilo que não nos agrada.
E naquela época muita gente foi salva. Hoje é normal, mas naquela época foi um romper. E esse meu amigo que eu estava conversando, ele foi um daqueles que aceitou Jesus naquele momento. E viveu uma plenitude, viveu um tempo de Deus, e viveu as experiências que viveu. E neste momento ele está desanimado. Neste momento ele está triste. Neste momento ele disse para mim assim: Fernando, eu não sei, cara, eu não consigo, eu não tenho mais vontade de ir na igreja, eu não tenho mais força para ir, eu não tenho mais, não é que me falta fé ele para mim, mas eu não tenho mais vontade. E aí enquanto ele falava, eu comecei a olhar e prestar atenção e comecei a dizer: Jesus, o que eu vou falar para esse cara? Pregar para ele não adianta, ele conhece mais de Bíblia do que eu. O que eu vou dizer para ele? O que eu posso falar, Espírito Santo, que vai tocar no coração dele? E aí ele falou, aí eu peguei, olhei para ele e disse assim: pois é, mas você sabe que a fé vem, e quando eu falei ele terminou: eu sei, vem pelo ouvir da palavra de Deus, eu preciso ir na igreja, eu preciso ouvir a palavra de Deus. Ele sabe a verdade, ele sabe a realidade, e a fé, meu irmão, é verdadeiramente dessa forma. Você precisa ouvir a palavra de Deus. O inimigo faz de todas as formas, tenta de todas as formas uma maneira de te afastar de dentro da igreja, de te afastar do ouvir a palavra de Deus, de te afastar de permanecer em comunhão com Deus. Por quê? Porque quando você ouvir, você vai se encher de fé. E quando você se encher de fé, o resultado da tua fé é o trabalho. E a partir do trabalho vem as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Você está entendendo? E é por isso que muitas vezes, meu irmão, você não recebe a tua bênção. É por isso que muitas vezes você não recebe o favor de Deus. A promessa que Deus tem preparado para a tua vida, ela virá mediante ao trabalho, a obra que vai ser exercida por causa da tua fé. Tiago capítulo 2, se você puder abrir, Tiago capítulo 2, ele fala muito forte sobre isso. Ele deixa bem claro, ele diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, de trabalho, ela está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe só um Deus? Ele pergunta. Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Meu irmão, é exatamente como você faz na tua vida profissional. Quando você investe no reino, quando você investe na obra, quando você se coloca à disposição do Senhor para fazer a obra, quando você se coloca à disposição para exercer o teu chamado, servir como a palavra do Senhor nos ensina, quando você se coloca à disposição, as bênçãos do Senhor vêm sobre a tua vida. As promessas que Deus tem para a tua vida virão sobre a tua vida. Quando você entender o princípio de servir, de fazer obras, de trabalhar no reino, de trabalhar na igreja, de trabalhar em prol de que as pessoas possam ouvir e receber aquilo que você já recebeu um dia. Se você parar na caminhada, você vai se enfraquecendo, você vai deixando de fazer e você vai deixando de ser abençoados. Por quê? Porque o Senhor é um Deus justo. Deus é um Deus misericordioso, sim. Deus é um Deus de compaixão, sim. Mas Deus é um Deus justo, e a palavra do Senhor diz que o trabalhador é digno do seu salário. O salário do Senhor, as bênçãos do Senhor, a promoção do Senhor vem mediante o teu trabalho de se colocar à disposição de fazer as obras. É isso que está dizendo a palavra do Senhor. É isso que Paulo está dizendo. O trabalho, meu irmão, é fatigante. Você sofre, você no teu dia a dia, você se fadiga, você se cansa, você tem tantas outras coisas para fazer. Eu estou falando aqui do teu dia a dia normal. Todos vocês aqui têm uma profissão, têm as suas responsabilidades, têm aquilo que fazer. E isso te fadiga, e muitas vezes você chega na igreja arrastado, essa é a palavra.
Muitas vezes você chega na igreja nos últimos limites, no último limite das suas forças. Você vem muito fraco, mas você vem. Só que, meu irmão, a palavra do Senhor nos ensina. Paulo diz lá no capítulo 2, no versículo 9, quando ele fala do trabalho: irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto pregávamos o evangelho de Deus a vocês. Você pode, meu irmão, ter muitos afazeres. Você pode ter muitas responsabilidades no seu dia a dia. Você pode chegar na igreja arrastado, quem sabe. Mas quando você se comprometer a fazer a obra do Senhor, mesmo aqui Paulo está dizendo, Paulo era um apóstolo, Paulo era um pregador, mas Paulo não dependia das ofertas, Paulo não dependia da igreja para viver. Ele está dizendo aqui: eu trabalho, me esforço para não me tornar pesado a ninguém, mas enquanto eu faço isso eu prego o evangelho. Por quê, meu irmão e minha irmã? Porque Paulo sabia aquilo que diz a palavra do Senhor: a alegria do Senhor é a nossa força. Quando você se coloca à disposição para ajudar, quando você se colocar à disposição para fazer o trabalho, para se doar, para servir dentro da igreja, meu irmão, você vai alegrar o Espírito Santo de Deus. E quando você alegrar o Espírito Santo de Deus, Ele vai te fortalecer para você poder fazer a sua caminhada, prosperar, crescer, ser abençoado, ter força para chegar aonde você deseja chegar. O Espírito Santo de Deus te fortalece. Então se envolva com a obra, se envolva com as coisas de Deus, se envolva com a pregação do evangelho, lá onde você está, onde você tem o seu círculo de amizades, onde você, meu irmão, pode influenciar de alguma forma. Quando você se coloca à disposição do Espírito Santo de Deus para lhe servir, o Espírito Santo de Deus te fortalece. Pode ter certeza de uma coisa, meu irmão: o Espírito Santo de Deus, ele vai com certeza retribuir, recompensar você por todo o esforço que você fizer para estar mais próximo dele, para servir a ele, para fazer com que o evangelho seja propagado, para fazer com que a obra do Senhor prevaleça, com que a obra do Senhor prospere. É a força do Senhor que vem mediante a alegria do Espírito Santo de Deus, quando nós servirmos, quando nós nos colocamos à disposição. Quando você pode muito bem vir e ficar, você pode vir muito bem vir e terminar o culto e ir embora, e não se envolver propriamente nas atribuições aqui dentro, mas você é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo, onde você estiver, você tem essa responsabilidade de pregar, de levar o evangelho, de falar, de servir o Espírito Santo de Deus, e você será muito bem recompensado, porque Deus tem promessa, Deus tem propósito, Deus tem projeto, Deus tem bênçãos para entregar sobre a sua vida, e isto vem mediante a sua disposição ao trabalho. Amém? É o que Paulo diz aqui. A primeira observação que ele faz aqui. Isso é muito interessante, meu irmão. Isso é tão interessante que essa semana eu estava vendo uma reportagem, uma entrevista, na verdade, no Jô Soares, aquele comediante marrom, não sei quantos conhecem, que vai no Altas Horas e tal, muito engraçado ele. Alguém aqui viu a entrevista do Jô Soares? Alguém aqui assistiu? Só o Leandro? E nessa entrevista, ele estava dizendo o seguinte: ele sendo entrevistado, falando do seu show, falando das coisas que eles estavam fazendo. E no final da entrevista ele revelou a sua religião. Ele disse que era judeu. E ele dizendo que estava fazendo um show lá em Minas Gerais. É Minas Gerais? Foi? Acho que foi Minas Gerais. Ele falando que estava fazendo um show, e de repente ele ouviu, olha como ele falou, em rede nacional, no Jô Soares: de repente eu ouvi a voz de Deus. Ele disse. O Jô Soares ficou olhando para ele, e ele falando que quando ele ouviu a voz de Deus, ele faz no show dele, ele faz muita canção, paródia, com música, ele toca violão, ele toca teclado, e ele ouviu a voz de Deus. Ele disse, e o Espírito Santo de Deus falando para ele assim, Deus, ele falando, né, que Deus falou para ele assim: pega o teu violão e oferece para alguém que está aqui dentro, que precisa tocar na igreja. Ele falou isso no Jô Soares em rede nacional. E ele disse o seguinte, e ele ouviu, e aí ele perguntou: existe alguém aqui que precisa tocar na igreja, que é músico, que precisa do violão? O menino levantou a mão.
eu preciso tocar na igreja. E aí ele disse que ele deu o violão para o menino. E ele deu o violão para o menino no final do show. Subiu lá no camarote, lá no camarim deles, foi um homem que estava lá, e ele usa aquele termo brincalhão dele, um cabeção, cabeça branca, da Yamaha do Brasil Instrumentos. Estava sentado na plateia. E quando ele viu fazer aquilo ali, ele disse que ele sentiu o desejo de doar 30 mil reais em instrumentos para o show dele. Ele ganhou violão, ele ganhou teclado, ele ganhou todos os instrumentos que ele precisava, e que ele nem esperava que o cara estava ali, porque ele decidiu ouvir a voz de Deus. Sabe o que eu aprendo, meu irmão? Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que aquele menino dentro da igreja, com certeza havia dentro da igreja alguém que sabia da necessidade dele. Dentro da igreja havia alguém que sabia que aquele menino queria um violão. Sabia que aquele menino precisava de um violão. Mas eu entendo e eu aprendi e eu observei ali que quando o Espírito Santo de Deus resolver abençoar a vida de alguém, ele vai usar nem que seja um comediante num show de comédia, mas você vai ser abençoado em nome de Jesus. Eu aprendo também, meu irmão, que quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus e nós não nos colocamos à disposição, nós podemos perder uma bênção que o Senhor tem preparado para nós. Quantas coisas você tem esperado? Quantas coisas você tem buscado do Senhor? Quantas coisas você tem orado ao Senhor para que o Senhor abra uma porta sobre a sua vida? E a palavra do Senhor diz: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. O princípio do reino dos céus, meu irmão, é quando você se coloca à disposição para servir. Quando você pega aquilo que você tem. O que era um violão para ele? Não era nada, ele poderia achar que era coisa da cabeça dele. Ele tem dinheiro para comprar um violão, mas ele disse que ele ouviu a voz de Deus. Quando Deus fala no teu coração, quando Deus fala no teu ouvido, é diferente de qualquer outro pensamento que você tem, meu irmão. Você vai identificar quando o Espírito Santo de Deus tocar no teu ouvido. Quando ele falar baixinho no seu ouvido. Quando ele falar, ouça, faça, obedeça a voz do Espírito Santo de Deus. Porque aquilo que você precisa, quem sabe está escondido dentro de um pequeno gesto que você pode realizar. A maior oferta da Bíblia foi a oferta da viúva. Para mim, pessoalmente, eu acho que foi essa. Em matéria de monetária foi a de Davi. Doou 500 bilhões na moeda de hoje. Mas em matéria de chamar a atenção de Deus, foi a da viúva que deu só 2 moedinhas. Porque dentro da necessidade que ela tinha, ela fez o seu melhor. Ela serviu. A Bíblia não conta mais a história dela, mas eu tenho absoluta certeza, meu irmão, que o Espírito Santo de Deus mudou a vida daquela mulher. Porque Jesus Cristo foi atraído pela obediência e pela necessidade que ela tinha de obedecer à voz do Espírito Santo de Deus. Deus tem coisas para fazer na tua vida, mas fique atento à voz do Espírito Santo de Deus. E saiba que a fé, o resultado da fé é o trabalho. A fé, ela só tem vida quando ela tem obras. A tua fé é exercida mediante o teu trabalho. E qual é o trabalho da fé? A ajuda aos necessitados. Ajuda aqueles que não têm. Ajuda aqueles que precisam. Ajuda aqueles que ninguém ajudam. Ajuda as pessoas que estão em condições piores do que as suas. Porque, meu irmão, por mais difícil que seja a sua situação, você pode ter certeza que existe uma pessoa em uma condição pior do que a sua. E quando você tem esse coração doador, o Espírito Santo de Deus te abençoa. Amém? Essa foi a primeira observação que Paulo faz. A segunda observação que ele faz, ele diz: o esforço motivado pelo amor. Tem lá não, né? Versículo 4. Não, versículo 4 não. O esforço motivado pelo amor. 2, 3. 3 então. Bom, tá mais. Vai chegar lá, né? Fé do trabalho do amor. Da vossa fé e da paciência, da esperança, do trabalho do amor. A minha versão diz: do esforço motivado pelo amor. Meu irmão, você não se esforça por algo que você não ama. Você não se esforça por algo que você não sente paixão. Você não levanta cedo e você não vai atrás de uma profissão, e você não vai chegar muito longe numa profissão. Você pode até sobreviver de alguma coisa, mas para você se completar e para você se verdadeiramente encontrar aquilo que é o teu propósito de vida, você vai se esforçar. E para você se esforçar, você vai ter que amar muito aquilo que você faz. Paulo aqui está dizendo que o esforço,
ele é motivado pelo amor. Se não houver amor, se não houver dedicação, se não houver paixão, você não vai chegar longe. Eu estava vendo essa semana a história daquele corredor, o Usain Bolt, né? O Lightning Bolt, o raio que eles chamam. O camarada bateu todos os recordes que você pode imaginar. Vai demorar muito tempo para nascer uma outra pessoa como ele. As gerações vão ter que caminhar muito, vão ter que evoluir muito para poder alguém chegar no nível que ele chegou de sucesso, de conquista, de quebra de recordes. Ele é um fenômeno mundial. E eu estava vendo a história dele, passou no domingo, se eu não me engano. A história de dedicação dele, a história de amor dele pelo esporte, a história de dedicação dele por aquilo que ele faz, por aquilo que ele promove, pelo esporte que ele está promovendo no mundo inteiro, que é a corrida. Meu irmão, ele chega a um ponto tão grande de exaustão física, que ele chega ao ponto de vomitar na pista, de tanto esforço que faz. De tanto esforço que faz para poder vencer. Mas eu te faço uma pergunta: o que leva um homem a fazer tudo isso? O que leva um homem a abrir mão de amigos, de vida social, abrir mão de tantas coisas para ficar quase que o seu tempo integral dentro de uma pista de corrida, circulando ali o dia inteiro? É o amor. É o amor. É o esforço que é promovido pelo amor. E aqui Paulo está falando justamente sobre isso. Paulo está falando sobre o amor que nós temos que ter a Deus. O esforço que nós temos que ter para estarmos perto de Deus. O esforço que nós temos que ter para estarmos cada vez mais próximos de Deus. E esse esforço nós só vamos conseguir fazer se nós amarmos. E é por isso que tem muita gente que não se envolve, por isso que tem muita gente que não caminha, por isso que tem muita gente que não consegue prosperar na caminhada da fé, porque não existe ou não descobriu ainda o amor de Deus pela sua vida. Porque a palavra do Senhor diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando você descobrir o amor do Senhor, o amor incondicional, o amor ao ponto de fazer com que Jesus Cristo descesse nesse mundo, enfrentasse aquela cruz para que você tivesse a condição da salvação e da vida eterna, quando você entender isso, você vai se esforçar cada vez mais para estar mais próximo do Senhor. A palavra do Senhor nos mostra isso. 1 João 4, ele diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Só conhece a Deus quem ama, só conhece a Deus quem está ligado no amor, só conhece a Deus quem está vivendo em amor. E Paulo aqui está nos ensinando isso. 1 Coríntios 13, eu acho que é o texto que melhor representa o amor. Fala da supremacia do amor. E fala do esforço que tem que ter, meu irmão, que nós temos que ter para poder amar. Não é fácil amar. Não é fácil você se dedicar. Não é fácil você se entregar, não é fácil você de verdade amar alguém, porque a palavra do Senhor nos ensina principalmente a amar os nossos inimigos. A palavra do Senhor nos ensina principalmente a amar aqueles que nos perseguem, amar aqueles que não nos amam. A palavra de Deus diz isso, e você pode escolher isso. Você pode escolher vir na igreja, você pode escolher orar ou não, você pode escolher estar em comunhão com Deus ou não, você pode escolher viver em compromisso com Deus ou não. Tudo isso é uma escolha, porque a palavra nos ensina que Deus nos dá o livre-arbítrio. Mas você pode escolher tudo isso até o ponto em que você se colocar à disposição de fazer a obra. Você pode escolher até o ponto de você determinar no teu coração a ser um servo, um filho do Deus Todo-Poderoso. Quando você escolher no teu coração, o amor, meu irmão, não passa mais a ser opção, mas sim mandamento. A palavra do Senhor diz isso. A palavra do Senhor nos ensina que o amor é um mandamento, e é o maior mandamento. Certa vez, um fariseu estava tentando pegar Jesus Cristo de alguma forma, fazer com que Jesus Cristo caísse nas suas palavras, porque a intenção deles era matar Jesus Cristo. E lá, quando eles chegaram diante de Jesus Cristo, eles perguntaram: Jesus, qual é o maior mandamento da lei? Qual é o maior mandamento?
Aí Jesus Cristo olha para ele e diz assim: o maior mandamento da lei é amar ao Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amar ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Amar ao Senhor na tua integridade, qualidade daquilo que é inteiro. Amar ao Senhor na tua totalidade, é amar ao Senhor além do templo, é adorar ao Senhor além do templo, é na tua vida cotidiana, no teu dia a dia, no teu coração faz referência ao teu espírito, na tua alma faz referência às tuas emoções, nos teus pensamentos, que é o teu intelecto, o teu racional. Amar a Deus em todas as áreas da tua vida, o Senhor está em primeiro lugar. É o que Jesus Cristo estava dizendo. E aí ele diz o seguinte: o segundo é semelhante a esse: amar ao próximo como a ti mesmo. E aí está o grande desafio. Aí está o grande desafio para todos nós. Mas não é opção, é mandamento. Aí é que nós precisamos entender, é mandamento. Quando nós entendermos que isto é uma obrigação para nós encontrarmos a Deus, como eu disse para você, 1 João 4 diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se nós não amarmos, se nós não tivermos esse sentimento dentro dos nossos corações, como é que nós vamos conseguir chegar onde Deus quer que nós cheguemos, meu irmão? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um dia você foi alcançado por esse amor. Como é que hoje nós queremos selecionar quem dele tem direito? É o que ensina a palavra do Senhor, é o que Paulo está dizendo aqui, a supremacia do amor. 1 Coríntios 13, olha o que diz a palavra do Senhor: o amor é paciente. Você sempre é paciente, né, meu irmão? Nós somos sempre pacientes, é difícil, né? Mas o amor é paciente. O amor é bondoso. O amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Olha aqui o que ele está falando sobre essa condição de esforço. Suportar as coisas, meu irmão, vai necessitar esforço. Suportar o teu marido vai necessitar esforço. Suportar a tua esposa vai necessitar esforço. Suportar os filhos, não se irá, não querer o seu próprio bem muitas vezes, não se irá facilmente. Ter paciência de repente com alguém que está do teu lado no teu trabalho. Ter bondade de repente no trânsito, toma uma fechada. É difícil ser bondoso no trânsito, meu irmão, mas a palavra do Senhor diz que se nós nos esforçarmos, nós alcançaremos o amor. É através do esforço. E nós como cristãos, nós precisamos ter esse entendimento, porque nós somos aquilo que de Deus se pode conhecer, é o que diz a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que aquilo que de Deus se pode conhecer, é revelado através de nós. Nós pregamos muito mais do que nós imaginamos, meu irmão. As pessoas estão muito mais de olho em nós do que nós imaginamos, sabe por quê? Porque nós somos luzes. A palavra de Deus diz que nós somos luz, e a luz ela atrai, a luz ela chama atenção. Se você está no escuro, como o mundo está no escuro, para onde você olha quando uma luz é acesa? Você olha diretamente para a luz, ou seja, nós estamos chamando a atenção do mundo, e para nós podermos manter essa luz acesa dentro das nossas vidas, a candeia acesa e atrair as pessoas para essa luz, nós precisamos de muito esforço, o esforço no amor. É o que Paulo está dizendo aqui, é o que Paulo aqui está nos ensinando. Por isso que eu gosto muito de estudar a história do rei Davi. Porque a Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Se Davi era o homem segundo o coração de Deus, vale muito a pena eu e você estudarmos a história dele, porque um dia eu quero chegar nos céus e ouvir do Senhor que eu fui segundo o seu coração. Um dia eu quero ouvir que o Senhor mudou a minha história e que se agradou de mim. Você com certeza quer ouvir isso do Senhor também, senão você não estaria aqui dentro da igreja. Você quer atrair a presença de Deus e se tornar alguém segundo o coração de Deus. Davi era um homem que conquistou isso, foi um homem que conquistou isso. E a Bíblia diz que Davi foi caçado, literalmente, foi caçado. Mais ou menos de 10 a 14 anos, pelo rei Saul. O tempo que levou daquela caça implacável, como um cão, que Davi sofreu nas mãos de Saul, foi mais ou menos 10 a 14, 15 anos. Agora eu paro para te perguntar, meu irmão, imagina alguém ungido do Senhor,
promessa de Deus sobre a sua vida, garantia de que um dia o Senhor ia estabelecer Ele no trono. O Senhor tem promessa para você exatamente da mesma forma. Deus tem garantias de que um dia Ele vai te estabelecer no local onde Ele tem preparado para você. Você é um ungido, você é uma ungida do Senhor. Mas no meio da tua caminhada existem pessoas que não acreditam em você. No meio da tua caminhada existem pessoas que te perseguem. No meio da tua caminhada existem inimigos. Nós vamos enfrentar literalmente gigantes. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Mas esses principados e potestades, eles utilizam as suas ferramentas. Pessoas que não vivem de acordo com a vontade de Deus são usadas para te atormentar a vida. Você tem que ter essa maturidade espiritual de saber que não é a pessoa, mas aquilo que age por trás dela. Mas nós vamos enfrentar literalmente gigantes todos os tempos da nossa vida. Davi enfrentou isso. E a Bíblia mostra no final de 1 Samuel que Saul morre. E Saul morre numa guerra que não tinha nada a ver com Davi. Saul morre numa guerra que não tinha absolutamente nada. Ele morre nas mãos dos filisteus. Davi, quando fica sabendo que Saul morreu, ele faz uma grande festa. Ele faz um banquete, uma celebração e comemora a morte de Saul. É isso que ele faz? Não é isso que Davi fez. A Bíblia diz no primeiro capítulo de 2 Samuel que Davi escreve um lamento. Escreve um poema se lamentando pela morte de Saul. E quando ele escreve o poema, lá no versículo 23 do capítulo 1, ele diz assim: Saul e Jonatas, muito amados. Ele diz, muito amados. Era o sentimento que ele tinha por Saul. E ele diz assim: nem na vida, nem na morte, eles foram separados. Eram mais ágeis do que águias e mais valentes do que leões. Olha o lamento que ele faz. Por quê? Porque era segundo o coração de Deus. E quem é segundo o coração de Deus tem compaixão, tem amor, inclusive por aquelas pessoas que não merecem o seu amor. Mas é pelo teu amor que você vai conseguir mudar a história daquela pessoa. Porque a Bíblia diz, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Meu irmão, o mal nunca vai vencer o bem. O bem sempre vai vencer o mal. Se você guardar o bem dentro do teu coração, o mal que atinge, que influencia, que faz com que aquela pessoa faça o que faz com você, será aniquilado e exterminado pelo poder do amor. O amor sempre vence. O amor sempre vai vencer. E Davi não parou por aí. Lá no capítulo 9 ele diz assim, estabelecido, sentado no trono, na mesa real, ele diz assim: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu possa tratar com lealdade? Até os inimigos, meu irmão, merecem a tua lealdade. Até os inimigos merecem a tua compaixão. Até os inimigos, porque isso revela o teu amor e o amor de Deus na tua vida. E isso vai liberar toda sorte de bênção sobre a tua vida. O que eu estou te falando aqui, meu irmão, é uma palavra de exortação, mas é uma palavra que, se você guardar no teu coração, ela vai abrir as comportas do céu e virar chuva, e chuva abundante sobre a tua vida. E essa chuva vai fazer germinar a semente que você tem regado, plantado, tem cuidado com tanto afinco, meu irmão, e parece que a terra não brota, parece que não vai acontecer, porque falta talvez regar com o amor de Jesus Cristo, do sangue de Jesus Cristo vertido naquela cruz do Calvário. É o que Paulo diz aqui. Paulo aqui está nos ensinando justamente isso, falando sobre o amor. E aí a terceira observação que ele faz, ainda falando aqui do amor, olha o que Jesus Cristo disse em Mateus 24: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar no quê? No amor. Perseverar no amor. É o que Jesus Cristo está dizendo. A esse meu amigo, está sofrendo o que está sofrendo, por quê? Porque igreja, meu irmão, é lugar que tem muito problema. Por quê? Porque igreja é lugar de muitos problemáticos. A igreja é um hospital de almas. A igreja é um local onde as pessoas, na grande maioria das vezes, procuram, porque já não tem outra alternativa. As pessoas, a grande maioria delas, vêm pela dor, vêm porque estão sofrendo, vêm porque estão amarguradas, vêm porque foram traídas, vêm porque sofrem tantas coisas, diversos problemas. Então a igreja se torna um hospital. E como um hospital de alma que ela tem doentes. E os doentes necessitam de cuidados. E muita gente, meu irmão, depois de um certo tempo dentro da igreja,
começa a se enfraquecer, porque começa a ver muitas coisas erradas que acontecem. A igreja é o extrato da sociedade. Na igreja tem gente boa, na igreja tem gente ruim, na igreja tem gente que mudou de vida, na igreja tem gente que está se escondendo atrás de uma religião, na igreja tem tudo isso. E se você não ficar olhando para a cruz, meu irmão, não ficar olhando para o evangelho, não ficar olhando para Jesus Cristo, mais cedo ou mais tarde você vai começar a ser atacado, inflamado por situações que acontecem dentro da igreja. Eu costumo comparar a igreja à Arca de Noé. A Arca de Noé era mais ou menos como é a representação da igreja. Na Arca de Noé, meu irmão, tinha tudo que era tipo de bicho. Tinha cobras, tinha lagartos, tinha tudo que era tipo de bicho. Mas na Arca de Noé, assim como dentro da igreja, tinha salvação. Só quem entrou na Arca de Noé foi salvo. Só quem estiver dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo alcançará a salvação. E aí Jesus Cristo diz assim, que no final dos tempos, por causa da maldade, do aumento da maldade, o amor de muitos se esfriaria. Mas aquele que perseverar, aquele que não olhar para as falhas, aquele que não olhar para o homem, aquele que não ficar fundamentando a sua fé na falha do outro, mas fundamentar a fé no autor e consumador da sua fé, chama-se Jesus Cristo, vai alcançar a salvação, vai perseverar até o fim, vai vencer. E aí Paulo aqui fala justamente sobre isso. Fala sobre a perseverança proveniente da esperança. Meu irmão, enquanto você tiver esperança, você vai perseverar. É isso que o inimigo tenta tirar da tua vida. É isso que a palavra de Deus diz, que ele vem para roubar, matar e destruir. Ele vem para roubar a tua esperança. Ele vem para roubar a tua expectativa. Ele vem para roubar aquilo que de você faz com que você permaneça firme, permaneça perseverando. Porque, meu irmão, quando você perder a esperança, você perde os sonhos. Quando você perder os sonhos, meu irmão, você não tem mais por que estar aqui. Você não tem mais por que caminhar. Você não tem mais um alvo, um objetivo. Ou seja, é a tua esperança que faz com que você permaneça firme esperando o propósito, esperando a promessa, esperando aquilo que Deus tem para realizar na tua vida. Mas tudo isso acontece por causa da perseverança. E aí Tiago fala: considerai motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. E aí eu fico perguntando, eu comecei a ler o texto e fiquei pensando, passar por diversas provações, motivo de grande alegria passar por diversas provações? Quem é que gosta de passar por prova? Quem é que gosta? Quem é que fica feliz quando está passando uma tribulação? Quem é que gosta, meu irmão, de ser pressionado? Ninguém gosta. Mas Tiago diz: considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Por quê? Porque a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa para que vocês se tornem maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Meu irmão, é na perseverança que Deus molda o nosso caráter. É na perseverança que Deus muda aquilo que precisa mudar. É na perseverança que você vai sendo forjado para receber aquilo que de Deus tem preparado para você. Porque o que Deus tem para você é algo extraordinário e você não pode se perder. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor enriquecem, com ela Ele não acrescenta dores. O que Deus tem preparado para você não vai acrescentar dores na tua vida. Por isso você tem que perseverar, porque Deus está forjando o teu caráter em nome de Jesus. Persevere, não desista de lutar, não desista de sonhar, não desista de acreditar, não desista, porque no tempo certo o Senhor virá entregando para você aquilo que Ele tem prometido. O que a Bíblia diz, a perseverança deve ser ação completa para que vocês se tornem maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. No final da tua história, meu irmão, você vai olhar para trás e vai dizer: não me faltou coisa alguma, eu cumpri a minha missão, eu realizei o meu papel, o Espírito Santo de Deus esteve comigo toda a caminhada, e foi a minha perseverança que fez com que eu alcançasse a vitória. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Queria pedir para a Aline cantar uma música abençoada para a gente. Louvor abençoado, harmonia e paz, que hoje veio completo. Estamos ficando chique, né? Data show, grupo completo. Quero ver na hora que nós se acostumar com isso. Vai ser difícil. Inclusive nós estamos tendo ensaio de louvor todas as quartas-feiras. Se você toca algum instrumento e você quer colocar aí o trabalho da sua fé, como nós falamos aqui, em
em prol aqui da igreja. Você toca o instrumento toda quarta-feira, se você gosta de cantar também. Precisamos de cantores, todas as quartas-feiras. Eu gostaria de orar com você. Você que nessa palavra você entendeu que a tua fé precisa estar acompanhada de obras. Você precisa, e entendeu, e o Espírito Santo de Deus tocou no teu coração que eu preciso me dedicar mais. Eu preciso trabalhar mais. Eu preciso colocar na presença do Senhor os meus talentos, os meus dons, as minhas aptidões. Ninguém aqui nasceu sem um talento, ninguém aqui nasceu sem um dom. O diabo, meu irmão, não dá nada para ninguém, ele só tira. O talento que você tem serve para que o nome do Senhor seja exaltado através da tua vida. Então coloque o talento que Deus te deu à disposição, porque o Senhor vai abrir portas para a sua vida. De repente você tem orado, meu irmão, e tem te faltado forças. Força. Eu falei aqui de amor, meu irmão. E é muito difícil falar sobre isso, porque eu não sou diferente de você. Tem hora que eu olho para as coisas e digo assim: Senhor, faz justiça. E a necessidade e a vontade que eu tenho às vezes é de ver a justiça do homem. A justiça do homem significa o outro se dando muito mal. Mas isso precisa ser quebrado em nossas vidas em nome de Jesus, porque senão nós não vamos receber aquilo que Deus tem prometido para nós. Então você precisa se esforçar no amor. Você que precisa, meu irmão, resgatar os teus sonhos. Existem pessoas aqui que têm sonhos que estão sendo atolados por problemas, por dívidas, por traições, sonhos que o inimigo está de toda forma tentando aniquilar, meu irmão. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você se colocar à disposição do Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito Santo de Deus que te deu o sonho, vai te dar forças para você perseverar. A tua esperança não vai morrer, e você vencerá, porque a palavra de Deus diz que aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo não são vencedores, são mais do que vencedores. Você precisa tomar posse da palavra de Deus. Então saia do teu lugar, venha à frente. Como igreja, meu irmão, nós vamos orar, e você vai receber a vitória do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Aleluia. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, glória a Deus. Se lançaram você, aleluia, numa cova e feriram deu a visão. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, aleluia, se lançaram você numa aleluia, cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos, aleluia, e a tua visão. aleluia. Recebe a cura, meu irmão. Recebe a cura, recebe a unção. Aleluia. Unção de ousadia, unção de conquista, Unção de conquistas, unção de libertação sobre a sua vida em nome de Jesus. Recebe a cura, Aleluia. recebe a unção. Adore o nome do Senhor, meu irmão. Adore o Espírito Santo de Deus neste local. Erga a tua voz e clama ao Senhor, porque o Senhor hoje vai trazer cura, ousadia, luta, perseverança. Deus vai te encher de todas essas capacidades em nome de Jesus. Se lançaram você numa glória a Deus. cova e Aleluia. ferido, perdeu a Aleluia. visão. Não
Recebe a cura, recebe a unção. Unção de ousadia, Espírito Santo. Oh, aleluia, unção de conquista, Espírito Santo de Deus. Visita o teu povo com uma unção sobrenatural, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Unção de ousadia, unção de glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Oh, aleluia. Recebe a Aleluia. O Espírito Santo de Deus está visitando pessoas neste local. O Espírito Santo de Deus está curando neste local. O Espírito Santo de Deus está trazendo unção de renovo, de conquista, de multiplicação sobre a vida daqueles que estão de corações abertos. Porque a Bíblia fala que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Senhor procura aqueles que estão de corações abertos. A palavra do Senhor nos ensina. Quando você olhar para os lados, meu irmão, quando você olhar para a sua volta e ver que tudo é contrário à sua vida, a palavra de Deus diz para nós olharmos para o alto, olharmos para cima e perguntarmos: da onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O socorro para a tua vida vem do Espírito Santo de Deus. E aí você sabe o que o inimigo tenta fazer? Você sabe o que o inimigo tenta provocar dentro de você? Ele tenta dizer para você que você não merece, que você não pode, que você não é digno. Só que a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso diz lá em Isaías 53 que Ele foi transpassado, Ele foi agredido, Ele sofreu por causa das nossas transgressões, Ele foi transpassado por causa das nossas iniquidades, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O Jesus Cristo morreu na cruz para que você hoje tivesse a oportunidade de se reconciliar com Ele. Não há nada aqui dentro que te impeça de receber a unção do Espírito Santo de Deus. Basta que você abra o teu coração e adore o nome do Senhor. Ora, balabaxu, andalabaxai. Recebe a cura. Aleluia. Recebe a unção. Oh, aleluia. Glória a Deus. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de Glória a Deus. multiplicação. Recebe a cura. Oh, aleluia. E recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura. Recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia. Aleluia. Antes de nós fazermos a oração para que o Espírito Santo de Deus libere sobre a sua vida toda essa palavra, eu gostaria de saber se existe alguém aqui que em algum momento da caminhada deixou de andar com Deus, deixou de andar com o Senhor Jesus, e nesta noite, pela primeira vez, ou no momento de reconciliação com Deus, gostaria de entregar a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Tudo que eu falei aqui, meu irmão,
ele só tem valor e validade na tua vida se o Senhor Jesus Cristo estiver dentro de você. Porque a palavra de Deus é para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus é para aqueles que vivem o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus é para aqueles que aceitaram o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, creram no seu coração e confessaram com a sua boca, é o que diz a palavra. Eu não quero que, se você entrou nessa noite nesse local e esteja afastado dos caminhos do Senhor, saia daqui sem levar consigo essa preciosa semente poderosa do Espírito Santo de Deus. Deus está visitando aqui, o Espírito Santo de Deus está renovando aqui. Eu quero que se você quer se reconciliar com Deus, que você levante a sua mão onde você estiver. Que você levante a sua mão onde você estiver. E nós vamos orar. Glória a Deus. Existe mais alguém? Aleluia. Nós vamos orar em nome de Jesus. Porque você vai sair daqui, meu irmão, e você vai vencer, porque o Espírito Santo de Deus vai com você. Jesus Cristo disse que quando Ele ascendesse aos céus, Ele enviaria o Espírito Santo de Deus, e nós receberíamos a virtude do Espírito Santo de Deus, e essa virtude nos daria condições, poder, força para vencermos. Vamos orar em nome de Jesus. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus, a igreja toda junto comigo. Senhor Jesus, neste momento eu me reconcilio contigo. Querido Deus, escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Apaga as minhas transgressões com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. E que a partir de hoje, Senhor Jesus, o meu coração seja morada do Teu Espírito Santo, para a glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos orar. Querido Espírito Santo, Deus poderoso, nós te agradecemos por essa noite tão especial, Deus. Te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor não fica preso a tempo, a espaço, a condições. A Tua palavra diz que onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Aqui tem um povo, meu Deus, com liberdade para Te adorar, para glorificar o Teu nome, para engrandecer o Teu nome, Senhor. Querido Espírito Santo, que essa palavra entre, Senhor Deus, no coração de cada um. Que eles sejam fortalecidos no Teu amor, Pai. Que a esperança, os sonhos, tudo aquilo que foi o Senhor que colocou dentro do coração de cada um, trazendo nesse pacote, Senhor Deus, as habilidades, os dons, os talentos que cada um tem, meu Deus, e que por algum motivo, Pai, está sendo ofuscado, que eles sejam, meu Deus, neste momento reavivados para a honra e para a glória do Teu nome, querido Espírito Santo. Que a fé, Senhor Deus, seja enxertada dentro de cada coração, Pai. E que essa fé enxertada possa produzir, Deus, frutos, trabalho, Senhor Deus, obras, Senhor Deus. Porque esses frutos, trabalhos e obras, Senhor Deus, vai gerar a recompensa. E a recompensa chama-se as comportas dos céus abertas sobre a vida de cada filho, de cada filha. É o que nós profetizamos nesta noite, querido Espírito Santo, em nome de Jesus. Que cada um que sair daqui nesta noite, Senhor Deus, saia com essa janela dos céus abertas sobre a sua vida e possa colher, Senhor Deus, os frutos, Senhor, que vem, Pai, da Tua palavra, do Teu amor, da Tua fidelidade, da Tua unção e da Tua graça sobre a vida, Senhor, de todos nós. É o que nós profetizamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pode tomar o seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que culto abençoado.